Bom, primeiro, ó... A gente te ama. Muito Obrigado. prazer. A gente tá Demais. até nervoso a semana inteira. Aliás, dona Regina, sua esposa, tá bem? Muito bem. Muito bem, atriz maravilhosa. A gente chamou o senhor aqui para ter um embasamento científico dessa nossa campanha de conscientização do herpes zoster. Tá bom, seu Áuzio? Drauzio. É porque eu achei que o DR era de doutor Não. Áuzio, não? É meme na internet isso. Bom, enfim, o que importa é a gente fazer essa campanha que vai ser boa, vai estourar. Esse Brasil vai ser legal demais. Vai ser demais. Então, a gente tem umas ideias que a gente foi botando no papel, jogando, vem da cabeça pro papel que a gente fala. E a gente pensa muito aqui na nossa empresa disruptivamente, Isso. assim, porque eu sei que é uma campanha de conscientização, mas não precisa ser chato. Não tem que ser Não chato. tem que ser, né? Então vamos à nossa primeira ideia. Rebranding, né? Porque esse nome herpes zoster não dá. Eu acho que passa uma vibe muito negativa. Nome E o nome é ruim também. Herpes horroroso. zoster. É ruim de falar. Fala rápido. Herpes zoster. Mas é uma doença. Mas tem doença com nome mais carismático, por exemplo, clamídia. Eu adoraria ter a tia chamada clamídia. É. Essa aqui é minha tia, clamídia. Tem o rosácea, né? Tem uma que eu Rosácea é gosto ótimo. muito, que é o rubéola. Rubéola é bom de falar. Rubéola parece é um bonito. cachorro. Parece também nome de esmalte, né? Olha, Rubéola rubéola intense. É complicado mudar, porque é assim que a doença é conhecida no mundo inteiro. Isso vem do grego. Herpein, em grego, quer dizer rastejar. Como ele rasteja pelos nervos, o nome vem daí. E a segunda parte é o zoster. Zoster quer dizer cinturão em grego. Ela forma um cinturão mesmo, especialmente no tórax e no abdômen, que são os locais mais frequentes. Ele vem pelo nervo e faz aparecer umas bolinhas, umas pequenas bolhas. Na pele. Isso coça e dói. Entendi. Mas a parte da entendi, dor que me pegou, eu não sabia Bom, que então, doía. eu vou até tirar aqui o nome que a gente tinha pensado. O nome era ótimo, era Dalila. Vamos com o mesmo nome, então. Vamos de herpes zoster, então. Tudo bem. Não quer mesmo, né? Não, tá bom. Bom, nessa pegada, então, de não levantar a bola... Aí mata daí eu acho tudo que a mata... gente... Mata tudo, Isso, né? porque esse aqui era o herpes, né? E esse é o zoster. Era uma dupla que causava muita bagunça e muita confusão, mas no final salvava Já o mundo, pensando lá não? na frente em Não, bonecos, né? Acho que não. jogos... É uma campanha de conscientização. Então tá bom. Então deixa. Ele não quer Bom, mesmo. então vamos... Público-alvo, né? A gente sabe que herpes zoster é mais comum no segmento de mercado 50 mais e é um nicho reduzido que não responde muito bem a essas mudanças de paradigma. Mas eu e Rafa aqui, a gente curte um desafio, né, não, A gente gosta Rafa? de vender areia no deserto, que a gente fala. Olha, o vírus pode estar presente em 94% dos adultos. Mas, a partir dos 50 anos, quando o sistema imunológico começa a enfraquecer, aí é que ele se aproveita. Mas mesmo jovens como vocês, pessoas com sistema imunológico comprometido... Ela é comprometida. Eu sou solteira. Imunocomprometimento é quando o sistema imunológico está debilitado por alguma razão. Então, naqueles imunocomprometidos, a doença pode acometer os mais jovens também. Gente, Sim. você viu? A probabilidade é grande, né? Imagina o market share disso. Rei do gado não deu isso, né? É muito importante falar com os mais jovens também, mesmo que eles não estejam na fase de risco. Mas eles têm pais, têm avós, têm tios mais velhos que precisam entender qual é essa doença. Enfim, eu tô tranquilo que eu nunca tive catapora. Então, pra mim, é jogo ganho, né? Eu já tive catapora, mas não tem nada a ver. Jogar catapora. Não tem nada a ver pra alguém que não leu o briefing e tá falando besteira na frente do seu Áuzio. Ué, por quê? Não tem a ver. Tem tudo a ver, porque o vírus do herpes zoster é o vírus da catapora. Toma! Você pega a catapora quando é criança, o vírus fica escondido nas raízes nervosas. E aí, quando o seu sistema imunológico enfraquece, ele consegue descer pela raiz nervosa e provocar a doença. Então eu também posso ter? Porque na minha cabeça é uma doença mais de coroa. Não, de pessoas mais maduras. Mais coroadas moralmente de mais idade. É porque tem muita gente que diz, não é todo mundo que vai ter essa doença, então para que eu vou me prevenir? Eu deixo para tratar depois. Tá errado, né? Porque as consequências podem ser muito ruins. Ainda bem que o brasileiro é um bicho teimoso e demora para entender que tem doença que dá para prevenir com vacinação simples. Pois é, ainda bem, né? Ainda bem. Claro, né, doutor? Porque se não fosse isso, a gente não tinha fechado esse jobzinho. Eu também não estou aqui para julgar ninguém. Né? Mas quer julgar isso de novo, não? Não mesmo. Tá.
Aproveitando que você tá aqui, seu Drauzio, eu tô aqui com um negócio. Deixa eu só tirar aqui, porque é um negócio que parece uma rubéola. Eu não sei o que é rubéola, isso aqui, né? ó, é uma Isso é o pintinha problema? aqui, ó. Eu queria saber o que Não isso- sei se porque te falar, apareceu do nada. comentaram que eu senti uma calvície. Falaram que era o pai da mãe que transmite a calvície. Calvície é vírus? E dor de cabeça e cistite é esclerose múltipla? Deixa eu só mostrar aqui um negócio que ficou. Ó, aqui, ó. Mas Dá pra ver? Mas Dá. isso é alguma coisa, com certeza. Não. Não é não? Isso aqui é alguma coisa? É. E a dor é mais... Ó, medicina não dá pra fazer assim. Ah. Vocês têm que procurar o médico de vocês. Você é o quê? Eu sou médico Então, meu mesmo. deixa eu mostrar uma...